Eu sou o Valdir Stornagel e nós estamos aqui com Diálogos de Esperança. E está aqui a Cláudia. Oi, Valdir. Bom, hoje nesse Diálogos de Esperança nós temos a alegria de ter a Arlete Castro. Ela vai contar um pouco onde ela está, depois ela vai contar para a gente. Obrigada por estar conosco, Arlete. E Simvaldo Queiroz também vai contar onde ele está, né? Valdir e eu somos muito gratos por vocês aceitarem o convite, estarem conosco hoje aqui para conversar. Como você sabe, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para essa nossa conversa, para essas conversas, esses diálogos de esperança. E nós estamos nessa temporada olhando, conversando, orando sobre a saúde emocional do líder evangélico. E esse é o terceiro episódio. No episódio de hoje, nós queremos focar de uma forma particular no cuidado. Quem cuida? Quem cuida dos líderes cristãos? Qual é a dimensão do cuidado do outro, do autocuidado? E de como que o autocuidado e o cuidado do outro caminham de mãos dadas. E nós queremos compartilhar desse painel com você, com muita gratidão pela sua presença, pela sua companhia nesses diálogos de esperança. Em nome da Ultimato, da Visão Mundial, Tearfund e da Aliança, nós celebramos o fato de podermos caminhar juntos no diálogo de esperança. Bom, Valdir, vou apresentar aqui, falar um pouco mais sobre a Arlete. Né, Arlete, você é psicóloga clínica e também trabalha na área de aconselhamento, mestre em relação de ajuda e intervenção terapêutica, é escritora, atua na área na área transcultural, de missões transculturais, servindo em Portugal, com foco no cuidado integral, né, missionária da CEPAL, que é uma organização servindo a pastores e líderes. Então, na CEPAL, você coordena cuidado e desenvolvimento dos missionários e das missionárias no campo transcultural. No começo, falei, olha, essa é a pessoa para estar aqui para conversar conosco hoje. Simvaldo Queiroz, casado com a Tatiane Queiroz, pai de João Pedro, Lucas e Maju. Também uma formação em teologia, aí uma experiência em implantação e revitalização de igrejas. Também é psicólogo clínico. Tem aí estudos na área de logoterapia, desenvolvimento humano, e tudo isso combinado. É pastor de uma igreja local, que é a Igreja Batista da cidade em Vitória da Conquista, na Bahia. Idealizador da Casa da Vida, que depois você conta um pouco para a gente. E também, junto comigo, faz parte do Conselho da Aliança Evangélica Brasileira. Obrigada por estar conosco. E vamos começar a conversa, o nosso diálogo. Vamos começar, é verdade. E acho que essa pergunta, né? Quem cuida dos que cuidam? Nas nossas conversas, também nos episódios anteriores, nós vimos que uma das dificuldades com a busca de uma saúde emocional é que muitos dos nossos líderes andam sozinhos. Qual é o risco, Arlete, de um líder evangélico, de um líder cristão, de um líder andar sozinho, solitário? O que você tem observado? O que você conta para a gente? Eu diria, há dados estatísticos, se a gente for observar aqui onde eu estou, né, onde eu tenho vivido, a Ordem dos Psicólogos Portugueses afirma que 26% de mortes prematuras está associada à solidão e à perda de qualidade. Então, nós sabemos que muitos pastores, líderes, missionários, por opção, por necessidade, por estatura, pela função, muitas vezes, isolam-se e guardam muitas vezes as suas lutas pessoais, as suas dificuldades familiares, os seus medos, as suas angústias,
justamente porque não há um espaço relacional pela perspectiva do líder, onde ele possa realmente abrir o seu coração e ter a disponibilidade de encontrar aconchego na sua vulnerabilidade. Não é? E a solidão não quer dizer falta de pessoas à volta, mas quer dizer qualidade relacional. E muitos líderes não têm essa qualidade, muitos líderes não se ocupam em desenvolver relacionamentos que vão trazer saúde emocional, espiritual, mental para si mesmo e para aqueles mais próximos de si, da sua família, filhos, cônjuge, enfim. Então, eu diria que é um risco, sim, é um risco, e aos poucos a pessoa vai se distanciando até de si mesma. Distanciando até de si mesma. Simvaldo, a gente podia dizer, não, mas o brasileiro não, o brasileiro é chegado, o brasileiro não tem esse negócio, não, a gente né, tem esse mito. Aliás, é um mito, não é? Você tem encontrado a mesma coisa aqui com a gente, na nossa realidade, Simvaldo? É curioso pensar que a solidão, além de ser um sintoma, né? Em psicologia, eu acho curioso pensar a expressão sintoma, Valdir, porque sintoma, se a gente divide a palavra, ela se torna a expressão sinto, mas. Toda vez que eu sinto, mas não expresso, sinto, mas não compartilho, sinto, mas não me permito ser cuidado, sinto, mas não expresso, isso vai gerar um tipo de sintoma. E um sintoma em psicologia nada mais é do que o nosso organismo chamando a nossa atenção para a experiência do autocuidado. Mas a gente vive numa cultura de medicalização do sintoma. Então a gente medica o sintoma, entre aspas, desaparece, e agora a gente tem uma falsa sensação de que está tudo sob controle, o que na verdade não está. A solidão é um sintoma que pode agravar a condição, especialmente daquele que está no exercício do cuidado de pessoas. Mas a solidão também, ela é um pecado, pensando a partir de uma perspectiva teológica, né? O que se isola busca os seus próprios interesses. É curioso, e eu gosto de repetir, que Deus se fez gente para fazer da gente gente como gente deve ser. E por que nós que somos gente queremos nos divinizar ao ponto de não repartirmos as nossas dores, dilemas, temos uma dificuldade de nos vulnerabilizar. Nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa feita em 2010, 70% dos pastores não consideram ter um amigo chegado. Nós pregamos sobre a Trindade, nós falamos da igreja como uma comunidade dos amigos espirituais, nós falamos de comunhão para aqueles que nós lideramos, mas temos uma dificuldade de mostrarmos as nossas dores, feridas, pedirmos ajuda e falarmos como Jesus de Nazaré: a minha alma está angustiada até a morte. Ore comigo, fica comigo, cuida de mim também. Temos uma grande dificuldade de mostrar as nossas feridas, Valdir. Obrigada, Simvaldo. E aí, sintomas. Interessante. Arlete, a gente está falando aqui na questão da solidão, Valdir trouxe, é um mito, né? Isso, Valdir estava dizendo que aqui no Brasil isso, nós somos um povo relacional e tal, a gente vê que não é tão bem assim. Mas como é, Arlete, você em toda a sua experiência trabalhando com missionários no campo transcultural, como é essa realidade de sentir-se sozinho, a realidade da solidão? Eu diria que a solidão faz parte do processo de transição, mas aí é um fator que incorpora a realidade do missionário, do líder que sai, é que ele está num processo em que ele tem que se adaptar, ele tem que conhecer novas pessoas, ele tem que conhecer uma nova cultura, uma nova língua,
não é? E nesse processo ele vai tendo que adaptar também quem ele é no novo contexto. Então o processo, principalmente inicial, aquele processo do choque cultural, da aprendizagem, do conhecer a nova nação onde ele vai servir, onde ele vai trabalhar, ele envolve solidão, não é? Porque a identidade ela torna-se maleável, não quer dizer que ele perde raízes, mas ele incorpora as suas raízes. Mas para isso ele tem que estar disponível. Falando daquilo que nós tivemos a falar até agora, né, de que muitas vezes o isolamento é uma escolha, não é? Eu conheço muitos missionários que acabaram por se isolar porque não conseguiram fazer esse processo de forma saudável. Porque o ideal seria acolher a nova cultura e permitir que a nova cultura o acolha. É claro que esse processo envolve muitas variáveis, a gente não pode dizer que é simples, como A mais B igual a C, mas a verdade é que muitas vezes esse processo é solitário. O que é importante nesse sentido, talvez a gente ainda vai falar mais para frente, é um olhar cuidadoso de quem envia também, seja da organização que envia, seja de líderes maduros que já passaram pelo processo de cuidar, não é? Ou de também ser missionário transcultural, ou líderes que passaram pela necessidade de aculturação, de ajudarem aqueles que estão a caminhar nesse processo novo da transição. É fundamental. E eu diria, as igrejas enviadoras, né? As igrejas que estão envolvidas com aqueles que vão, são fundamentais para andar junto. A distância não pode, hoje em dia a gente não tem nem essa vamos dizer, desculpa, né, de dizer, olha, não dá, não podemos porque é muito distante, porque nós estamos à distância de um telefonema, de uma chamada, de um vídeo que enviamos, e é fundamental estar perto. É claro que o missionário, o obreiro, ele precisa estar aberto para isso, não é? Para todo esse processo de aprendizagem, onde o cuidado é fundamental. O cuidado dele como ser humano, como homem, como mulher, e também o cuidado daqueles que o enviam e que são responsáveis também pelo processo de torná-lo parte da nova cultura, não é? Sim, Valdo, você falou também sobre a medicalização do sintoma, né? E que a gente, né, como é que é um pouco uma cultura do auto-engano, né? Você toma o remédio e nega de alguma forma o sintoma, né? Às vezes eu fico pensando que a gente pode usar o próprio evangelho, né? Então, assim, existiria um negócio assim chamado como a religiosização do sintoma, né? E que a gente acaba não enxergando a realidade porque a gente vive numa espécie de uma bolha religiosa. Existe isso? Eu acho que existe, né? Existe sim, Valdir. Curioso pensar que um dos mercados que mais crescem no mundo é o mercado das indústrias farmacêuticas, né? Aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, a gente tem praticamente uma farmácia em cada esquina. Ou seja, nós estamos adoecidos. O pastor Ricardo Agreste diz que a gente convive com uma depressão social. Nós adoecemos. Eu estou aqui com o livro Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, e ele fala que nós buscávamos durante muito tempo essa emancipação, estabilidade financeira, sermos donos do nosso próprio tempo. No entanto, parece que essa liberdade chegou e muitas pessoas conseguiram alcançar esse patamar. No entanto, elas agora praticam a liberdade coercitiva, porque elas mesmas se subjugam a um desempenho que elas não são capazes de desenvolver. E nós, pastores, nós líderes, convivemos com o cuidado do outro. Ziel Machado diz que pastorear é habitar na dor alheia
E para isso, por vezes, nós não consideramos as nossas dores. E quando elas aparecem, quando os sintomas dão os seus sinais, nós espiritualizamos os nossos sintomas, tomamos um Dorflex, tomamos um Anador, medicalizamos a nossa dor na ilusão de que assim podemos cuidar da dor alheia. Como é que a gente pode cuidar do outro se a gente não acolheu, não se atentou, não ouviu a voz das dores que em nós habita? Talvez uma grande forma de lidar com a nossa dor deveria ser a gente se vulnerabilizar, inclusive com aqueles que nós cuidamos, e no modelo de Jesus de Nazaré, mostrar a ferida para Tomé e dizer: eu sou um Deus ferido, eu sou um líder ferido, eu sou discípulo do Deus que não tem a vergonha de mostrar a sua dor, não medicaliza a sua dor, não abafa o sintoma, mas usa a sua dor para curar a incredulidade de Tomé. Eu penso que nós líderes precisamos aprender com Jesus de Nazaré também essa lição de curar a partir da nossa dor. Eu posso, Cláudia, antes de você... Eu queria, Simvaldo, entrar um pouco mais nisso, né? Quando você fala dessa questão que aceitar a própria dor é também um processo de humanização, né? De aceitar a nossa vulnerabilidade, mas a partir disso também a importância de apoiar um ao outro, da necessidade de... A gente não cuida de si sozinho, a gente cuida de si numa que a gente poderia chamar uma rede de apoio, né? Você tem, né, essa é uma das coisas que você de alguma forma também trabalha, enfatiza, essa questão de como que a gente cuida um do outro e que tipo de rede de cuidado a gente pode apoiar e deve apoiar. Excelente. Penso que a gente deve partir desse lugar. O líder precisa ser cuidado. A Casa da Vida, como Cláudia perguntou, é uma instituição que nasce desse lugar. Valdir, Arlete, Cláudia e você que nos acompanha. A gente fazia uma capelania hospitalar e nessa capelania a gente percebia que pessoas que acompanhavam seus entes queridos no hospital, elas também adoeciam, porque os olhos de cuidado no hospital estão sempre voltados para o doente, para o enfermo, para a pessoa que está internada. Praticamente ninguém consegue prestar atenção em quem cuida da pessoa doente como um acompanhante. Então, percebendo isso em capelania, nós idealizamos uma casa que fica ao lado do hospital para a gente acolher os acompanhantes dos pacientes que não tinham nem onde dormir, onde fazer suas refeições, onde tomar um banho, onde pudessem ser ouvidos e acolhidos. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que aquele que cuida tem uma dificuldade de receber cuidados. Isso acontece com os líderes cristãos. Eles estão tão envolvidos em cuidar do outro que eles acabam não se abrindo para o cuidado. Então, acho que uma primeira coisa, nós como líderes precisamos entender que nós somos um público de risco, que os adoecimentos psicoemocionais, quando se trata dos líderes religiosos, eles estão acima da média. Nós precisamos entender que precisamos construir essas redes de cuidado. Eu penso que nas nossas diretorias, nas nossas lideranças eclesiásticas, nos nossos presbitérios, nós precisamos partir desse lugar. O líder precisa de cuidado. Quem entre nós pode desenvolver esse olhar, prestar mais atenção? Tem uma igreja no Brasil, por exemplo, que os líderes precisam apresentar, de tempo em tempo, uma bateria de exames. Senão, o salário fica bloqueado, especialmente para aqueles líderes remunerados. Então, foi uma maneira que uma igreja local encontrou de desenvolver uma rede de apoio, sabendo que os seus líderes têm dificuldade de receberem cuidado. Então, eles colocaram um dispositivo prático, quase que ameaçador, na tentativa de fazer com que esses líderes se abram para o cuidado. Então, eu penso que primeiro é dialogar, e nós estamos aqui dialogando. Segundo, o líder reconhecer que precisa de cuidado. Terceiro, esse coletivo, essa comunidade, essa organização, esse ambiente da fé precisa elencar e eleger uma espécie de Barnabés, aqueles filhos da consolação que têm a sensibilidade
de cuidar especialmente daqueles que estão na linha de frente do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu finalizo, o meu irmão fez a sua pesquisa de final de curso no hospital, ele é fisioterapeuta, avaliando a quantidade de acompanhantes de pacientes que, tendo alta os pacientes, os acompanhantes ficaram internados. E os dados são elevados. Ou seja, de onde vem tanto adoecimento, especialmente mental, psicoemocional dos nossos líderes? Talvez dessa nossa incapacidade de receber cuidado, talvez dessa incapacidade das nossas comunidades que recebem o cuidado perceberem que o cuidador é um público de risco e precisa muito, muito, muito vulnerabilizar-se e a comunidade se organizar para então haver esse encontro saudável, esse encontro terapêutico, para que as nossas lideranças sejam fecundas, duradouras e não sejam um peso. Do que você falando, estava lembrando aqui do que a Arlete começou lá falando no início, sobre qualidade relacional. Não é só tem muita gente à sua volta, né? Então, quando você falava, eu me lembrava disso, qualidade relacional. E, Arlete, ainda nesse tema de redes de apoio, redes de cuidado, e principalmente, você mesmo dizendo, né, as igrejas que enviam, você está no contexto de cuidado de missionários, missionárias transculturais, ou no contexto transcultural, você falando das igrejas, né, até a igreja como parte dessa rede de apoio. Conta um pouco mais como é isso, né, no seu trabalho, no seu ministério. E também eu sei que você trabalha também com missionárias, né, mulheres que estão neste contexto. Existe alguma diferenciação? Como estão essas mulheres? Então, muito pertinente isso que estamos a falar sobre vulnerabilidade. Eu creio que a questão da mulher, nesse contexto, não há muita diferença. Embora a mulher seja mais fácil de se relacionar e de criar redes, mas nós vivemos numa exigência, como o Simvaldo estava a dizer, em que essa exigência leva-nos a querer nos guardar de certa forma e não nos expor a ponto de que a nossa vulnerabilidade seja vista, seja encarada. A nossa dor precisa estar oculta, porque afinal somos líderes, somos mulheres, somos homens que servem, que estão num contexto onde precisam mostrar trabalho. Há exigências por causa da questão também de prestar contas para mantenedores, para a organização, para as igrejas, e tudo isso muitas vezes impede de um olhar curador e curativo para aquilo que falando no meu contexto missionário, para onde o que os missionários estão a passar. Então, eu creio, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de um olhar individualizado para a família, para a mulher, para o homem, para o líder, para as crianças, né? Sabendo que somos seres humanos, vulneráveis, necessitados muitas vezes, e criarmos um espaço onde essa vulnerabilidade é possível, não é? Então, nós temos rede de mentores que cuidam individualmente daqueles que estão a servir em campos transculturais. Nós temos equipas, e o incentivo às equipas é para que sejam equipas eficazes nos relacionamentos, para que esse espaço seja um espaço seguro de partilha, não é? E nós incentivamos tanto agências como aqueles que estão por trás daquele que é enviado a estarem atentos, porque não se faz missão sozinho, principalmente missão transcultural. É muito fácil nos distanciarmos de nós mesmos. Aquela ideia inicial que eu falei, não é, de nos tornarmos pessoas distantes da nossa própria identidade, do nosso eu verdadeiro, para criar essa imagem certa e correta do que um missionário deve ser. E isso traz dor, sofrimento e consequências no futuro que podem ser graves
para o indivíduo e para a sua família, não é? E para o contexto do trabalho onde ele está inserido, não é? Então, é importante nós termos esse olhar em conjunto, não é? Não é um trabalho individualizado. É importante para a gente acentuar isso, né? Que a nossa caminhada, ela é uma caminhada comunitária, ela é uma caminhada gregária. O Evangelho sempre convida o outro para dentro dessa nossa história e dessa nossa narrativa. Mas, Cláudio, o Simvaldo usou uma expressão que eu achei que me assustou, Simvaldo. Vamos pedir para ele explicar. É o que eu vou fazer. O Simvaldo falou que eu faço parte do público de risco. Né, que os religiosos fazem parte do público de... Eu pensei que eu fazia parte do público de solução, né? E agora, de repente, faço parte do público de risco. Como é difícil para o líder religioso abraçar essa realidade de ser um público de risco e não público de solução, né? E de que esse público de risco... porque eu queria associar isso com uma outra imagem que você trouxe para nós, que é essa conversa entre Jesus e Tomé, né? E que Jesus chamou Tomé para suas feridas, né? Então, também aí, né, de repente, é uma inversão de coisas, né? Nós somos público de risco e nós precisamos que Jesus nos chama para dentro das suas próprias feridas, assumindo a nossa própria humanização. É por aí? Excelente, Valdir. É por aí, é por aí. Eu tive uma professora, ela é Gestalt terapeuta, né? Karina Fukumitsu, e ela diz algo interessante. A gente precisa ter cuidado para a nossa ferida não provocar a ida da fé. Esse trocadilho. Quando a gente olha para Jesus, a ferida de Jesus é capaz de curar a incredulidade de Tomé. Mas quando a gente olha para os nossos ministérios, a sensação é que nós estamos o tempo todo escondendo as feridas, e ao escondermos as nossas feridas como líderes, como homens, como mulheres, como pessoas que são afetadas pelas dores com as quais lidamos todos os dias, nós podemos estar estancando a nossa fé. E fé no sentido da esperança, fé no sentido da coragem para continuar. Porque aquele que cuida, quer queira, quer não, ele vai criando uma expectativa de que ele vai ser cuidado no momento que ele precisa. E talvez um dos cuidados que o líder mais deseja receber é ser compreendido. E em alguns momentos essa compreensão não vem. Em alguns momentos esse líder, que durante muito tempo escondeu a ferida, elevou a sua expectativa e depois não se sentiu compreendido, e agora nós convivemos com líderes ressentidos. Líderes que servem a igreja, mas que convivem com a sensação de que a sua comunidade, a sua organização, o ministério que ele lidera, drenou todas as suas energias. E agora nós estamos diante de algo muito delicado. A comunidade que deveria ser terapêutica. E o líder que deveria ser o curador ferido, eles agora estão em litígio, porque o líder está ressentido com a igreja, então ele não a serve como servia. E a igreja não entende o porquê dessa ida da fé do seu líder. Então a gente precisa voltar para Jesus de Nazaré. Eu estou com a Bíblia aberta em Marcos. E o evangelho de Marcos é o menor do que os demais, e é o evangelho do servo sofredor, do Jesus em movimento. Se a gente vai olhando os verbos em Marcos, a gente fica cansado, porque Jesus não para. Mas exatamente no capítulo 1, Valdir, Arlete, Cláudia, no capítulo 1 do evangelho, Jesus sai de madrugada e vai orar um pouquinho. E enquanto está orando, ele é interpelado pelos seus discípulos que dizem: todos te buscam, todo mundo te procura. As demandas são grandes demais. Como diz o nosso amigo Carlinhos Queiroz, né? A seara é grande, os cearenses são poucos. É a brincadeira do Carlinhos. Ou seja, sempre haverá mais demanda do que a nossa capacidade de resposta. Mas Jesus não se deixa levar pelas demandas. Jesus tem autodireção e direção do alto. E em Marcos 1, a partir do verso 36, Jesus diz: não, eu não vou mais atender essa demanda,
eu vou numa outra direção. Ou seja, somente aquele que toca a sua própria ferida e a expõe é capaz de não ser manipulado pelas demandas alheias e é capaz de não ser seduzido pela sua própria expectativa de que ele vai ser compreendido no momento em que ele não der conta. Como as pessoas vão compreender um líder que não mostra a sua ferida? Então, eu penso que nós estamos falando disso aqui hoje, que não há como cuidar de quem cuida se quem cuida não levantar a sua camisa e dizer, trago no meu corpo as marcas do ministério e eu preciso ser acolhido por vocês, eu preciso humanizar-me ainda mais, porque o Deus a quem a gente serve é o Deus que se fez gente. Vamos respirar. Vamos respirar, vamos respirar. Vamos respirar. E aí, obrigada, Simvaldo, eu vou pegar essa ferida, a palavra ferida. Arlete, estou pensando aqui, o que os missionários e as missionárias gostariam que as suas igrejas, suas organizações soubessem sobre suas feridas? Eu diria que o primeiro passo é estar com os ouvidos abertos. Jesus, quando ele começava um discurso, um ensino, ele dizia, ouve, ó Israel. E muitas vezes estamos de ouvido fechado para aquilo que nós estamos a falar aqui hoje. Muitas vezes não estamos prontos. E quando eu falo nós, sou eu também. Eu acho que sabem, eu tenho estado no campo missionário há 30 anos, há mais de 30 anos. Então, nós, como missionários, passamos por várias etapas daquela dificuldade de comunicação até a mudança e a transformação que veio no decorrer dos anos por causa das tecnologias, das facilidades das viagens, enfim. E o meu desejo como missionária, né, falando agora dentro do meu testemunho, sempre foi o acolhimento, sempre foi o ouçam-me. Não só o que eu estou a fazer, mas o que eu estou a sentir, o que eu estou a viver, como é que eu estou a educar os meus filhos, como é que eu sou como mulher, como esposa, como líder, quais os desafios que eu tenho enfrentado. Não é? Então, eu creio que o missionário, o que ele espera é principalmente ser ouvido. É claro que tem que haver uma mudança interna, porque essa realidade que estamos a conversar aqui é minha e de todos nós, né? Não é porque eu estou num campo missionário, mas porque eu, como ser humano, muitas vezes fecho-me na minha dor e não quero expô-la. Então, é uma aprendizagem para mim. Né? E nisso temos trabalhado para que os missionários cresçam na sua vulnerabilidade. E não é uma questão só de ensinar, é uma questão de viver. Por isso, a experiência tem sempre que começar em mim. Essa humanidade, essa vulnerabilidade capaz de olhar e perceber que, na verdade, fazer missão é tocar o chão da vida. Não é algo sobrenatural, não é algo extraordinário. É também porque é Deus que está a fazer. Mas a minha vida envolvida no ministério significa chão da vida, significa dor, significa arregaçar as mangas e dizer, olha, tenho sofrido sim, tenho passado por isso. Isso me aproxima de mim mesma, né? Então, nós temos tentado viver isso e ajudar outros a encontrar esse caminho também, porque entendemos que esse é o grande valor. Então, eu diria, ouçam com o ouvido de ouvir, de acolher, de amar o vulnerável que está lá do outro lado do mundo, se calhar, e que precisa de ser acolhido e compreendido na sua humanidade. Simvaldo, a Arlete estava
falando um pouco da questão do mundo missionário, né, e das agências missionárias, das igrejas que enviam, a gente tem, vamos falar um pouco daqui também, da nossa casa, assim, dos obreiros, das obreiras, das igrejas locais, pastoras, pastores e seus conselhos, né? Existe aí uma cultura de cuidado entre as diferentes expressões de liderança, ou se existe muito mais uma cultura de demanda, de expectativa, de esbarro e não de cuidado, né? Como que você faz essa leitura dessa nossa igreja, digamos, brasileira, que está crescendo, que está demandando, né? E a pressão que nasce daí e que, de repente, a gente tem dificuldade de encontrar essas culturas de cuidado mútuo nos diferentes níveis de liderança na própria igreja. Como é que você está? Qual é a tua leitura aí para essa realidade? Penso que nós, também como igreja, embarcamos, né, nessa maléfica cultura do desempenho. Então, com as mídias sociais, com essa publicização de tudo que é feito, e cada um vai sendo medido pelos números, pelos likes, pelos compartilhamentos, eu penso que isso também asseverou o adoecimento de pastores, pastoras e líderes. E a gente agora vai precisar construir essas ilhas de cuidado, essas ilhas de misericórdia, de compaixão, de humanização. Na nossa comunidade, uma igreja de 10 anos, é uma plantação de igreja, nós temos uma liderança um tanto expressiva, temos uma diretoria que não cuida apenas das demandas da instituição igreja, mas que são aqueles que estão perto do nosso coração, como pastores da comunidade. E há algum tempo atrás nós instituímos alguém dentro desse nosso conselho que pudesse ser o olhar da comunidade para os pastores e para os líderes. Esse olhar sensível, esse olhar de cuidado, esse olhar que chama atenção, esse olhar que percebe quando uma conversa precisa ser tida, quando um diálogo de esperança precisa ser possibilitado. Isso tem sido muito legal. Mas eu escuto dos liderados, das ovelhas, dos irmãos que são líderes e que estão perto de nós, pastores, e eles sempre dizem assim, ainda assim é difícil. Mesmo vocês se vulnerabilizando, mesmo vocês expressando a necessidade de serem cuidados e mostrando as feridas, eles dizem, nós somos fruto de uma cultura de que o sacerdote é inamovível, de que o sacerdote religioso, o líder religioso, o pastor, ele não tem dores, ele está conectado com Deus, ele ora mais do que os demais, ele lê a Bíblia mais do que os demais, e as pesquisas nos Estados Unidos mostram o contrário, na verdade. Eles acham que é difícil fazer o caminho do tocar na ferida do líder. Por isso que eu penso que a discussão, quem cuida de quem cuida, ela deve sensibilizar as comunidades e organizá-las para esse olhar, como a Arlete disse, afetivo, esse ouvido aberto, esse coração empático, ler a Bíblia de um modo diferente, ler a Bíblia a partir de um texto que não esconde as fragilidades, vulnerabilidades, feridas, dores e até pecados dos heróis da nossa fé. Eu estou no quarto dos meus filhos, né? E eu pensei em colocar do meu lado aqui o Homem-Aranha e o Super-Homem, para desafiar o nosso coração a lembrar de uma música antiga. Eu não sou bobo para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. Eu sou da graça, e na graça todos são nivelados, e na graça os espinhos na carne devem ser manifestos, devem ser orados e devem ser escritos para que a comunidade leia. Eu convivo com o espinho na carne. E eu quero que a comunidade, lendo isso, se aproxime das minhas chagas e nesse encontro a gente construa espaços de saúde, de confiança, espaços terapêuticos, espaços de cuidado. Como é que uma comunidade que vai ao mundo
anunciando o cuidado de Deus a partir do evangelho, não consegue desfrutar desse evangelho nas suas estruturas, organizações e no seu modo de organizar a vida comunitária. Então é um tema muito importante para a gente pensar e que o Senhor nos ajude nessa sagrada tarefa. Então, antes de a Cláudia fazer essa última pergunta para a Leti, Simvaldo, eu queria te perguntar, você falou de ler a Bíblia de um modo diferente. Eu acho que você já levou um pouco, né, a gente a fazer isso com a questão de Jesus e Tomé, mas fala um pouco a importância de ler a Bíblia de um modo diferente para nós hoje, para a nossa igreja. Obrigado por essa pergunta, Valdir, porque eu estou aqui com Filipenses capítulo 2, verso 5 na minha cabeça, esse cântico cristológico maravilhoso. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Imagina se nós, missionários, pastores, pastoras, líderes, chegássemos na nossa comunidade no próximo domingo ou nos próximos encontros, abríssemos Filipenses 2:5 e falarmos à comunidade como seria nós líderes termos a mesma atitude de Jesus de Nazaré, que sendo Deus não se apegou a esse fato, mas a si mesmo se esvaziou. E aí nós tivéssemos a coragem de dizer para as nossas comunidades, sendo o líder de vocês, sendo alguém que exerce autoridade, sendo alguém que recebeu dons, talentos, habilidades e uma vocação, sendo alguém com a sagrada tarefa de conduzir vocês na peregrinação do Evangelho. Hoje eu queria me despir e queria mostrar para vocês algumas das minhas dores, algumas das minhas feridas. Eu queria mostrar para vocês um pouco do meu cansaço. Eu queria dizer para vocês que enquanto cuido de vocês, eu quero ainda mais me sentir cuidado, acolhido. Jesus de Nazaré chama os seus discípulos para orarem com ele quando a sua alma está angustiada até a morte. Jesus expressa a sua sede, Jesus expressa o seu cansaço. Jesus é o ser humano que devemos ser, e Jesus é Deus como ele é. Então eu quero assumir a partir de hoje uma liderança que não faça de mim um super-herói, intangível, intocável, inamovível, num altar, mas eu quero ser um entre vocês. E para isso eu preciso me desapegar dessas proteções e dessa tentativa de me esconder e esconder de vocês as minhas vulnerabilidades. Eu queria mostrar para vocês que eu não sou um super-herói, que eu não sou um super-apóstolo, eu talvez seja como aqueles que estão no livro de Hebreus, como heróis da fé, mas a Bíblia, se a gente fizer um estudo dos heróis da fé, a Bíblia mostra mais as suas vulnerabilidades do que as suas conquistas. E é esse tipo de líder que eu queria ser na minha comunidade, e para isso eu preciso ser cuidado por vocês. Vocês aceitam cuidar desse líder que talvez frustre a expectativa de vocês? Toque nas minhas feridas. Obrigado. Obrigada, Simvaldo. Essa é uma pergunta. E quando você falava antes, né, dos espaços de acolhimento, de escuta, lógico, sempre penso em espaços de esperança, que esse é a nossa proposta, né, de diálogos de esperança, de criar espaços de esperança. E, lógico, o nosso evangelho é o evangelho da esperança. Então, Arlete, que passagens, palavras bíblicas, mensagens de esperança você pode deixar conosco? Então, eu estava a pensar aqui, tem sido profundo falar aqui, e só pode ser um caminho aquele que nos aponta esta conversa, né? Que é o caminho da esperança. E a esperança está na disposição de se tornar cada vez mais vulnerável. Coisas que eu compreende na palavra é olhar, como o Simvaldo estava a dizer, sobre homens e mulheres que são expostos, de certa forma, à sua vulnerabilidade na Bíblia. Né? Se nós olharmos a galeria, que eu nem gosto de chamar de heróis,
porque eles são heróis da fé, mas a verdade é que são homens e mulheres que passaram por momentos muito difíceis, pecaram, erraram, escolheram caminhos que não eram os melhores, mas foram capazes de se permitir tocar por aquele que é sublime, e tocar pelos outros, porque havia gente à volta. Não sabemos toda a história, mas sabemos que havia comunidade à volta. O ser humano foi criado para ser relacional. Por isso a solidão que falávamos no início não é solução para ninguém, porque a solidão nos afasta daquilo que é fundamental e aquilo que nós fomos criados, afinal somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Portanto, nós relacionais. Então, é fundamental que essa relação exista de forma saudável dentro dessa perspectiva da vulnerabilidade. E um dos salmos que eu gosto muito de meditar, eu sei que o salmista naquele momento está solitário, embora ele faça parte, se eu percebo, ele faça parte de um grupo coral, ou alguém, um grupo que cantava. Mas a verdade é que ele, no Salmo 42, o salmista ele vai falar das suas memórias do passado. Ele vai falar daquilo que ele lembra, daquilo que trazia alegria para ele. Ele está triste, ele está abatido, ele mesmo vai falar que ele está triste, abatido. E o olhar dele para o hoje é um olhar até distorcido pela sua dor. Mas quando ele tem a capacidade de olhar para a sua alma e estabelecer um diálogo com ela, e um diálogo de esperança, porque ele diz à sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te entristece, te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e eu ainda o louvarei. Aqui uma construção apesar da dor, né? Eu sei que esse é um diálogo entre ele e a sua alma, se a gente puder falar assim, é quase o homem pastoreando a sua alma, mas é um diálogo de esperança, no sentido de que há um caminho. E a gente sabe que o nosso caminho, aquele que traz solução, é essa prostração, no sentido positivo da palavra, essa entrega àquele que pode dar esperança, né? Então, eu gosto muito desse texto, e é um texto que dá para explorar de várias formas, mas uma coisa que podemos dizer aqui, que há uma forma de começar. Primeiro eu preciso olhar para mim, de permitir ser pastoreada, entender a minha dor e depois me colocar à disposição para ser um instrumento, através até da minha própria experiência, para que outro seja tocado também na sua dor e vulnerabilidade. Muito obrigado, obrigado a você que esteve com a gente, obrigado Arlete, obrigado Simvaldo por essa conversa tão importante, convidando-nos, né, cuidar de quem cuida, deixe-se cuidar, investir em ilhas de cuidado dentro de um mar agitado no qual a gente vive e deixando com que o Espírito de Deus nos acompanhe e que também você possa ser cuidado e você que cuida possa se deixar cuidar. Obrigado por ter estado com a gente hoje. Nós convidamos você a voltar para o 4º episódio dessa nossa série sobre a saúde emocional, onde queremos falar um pouco mais sobre caminhos de esperança. Em nome da Aliança Evangélica, da Cheerfund, Visão Mundial e Ultimato, muito obrigado. Volte para estar conosco para o próximo episódio. Obrigada.